Queridos amados idolatrados, salve, salve meus estudantes! Estamos aqui na nossa primeira webconferência da componente curricular Matemática e Estatística Aplicada. Bem-vindos! Eu imagino que todos já tenham feito algum acesso no ambiente virtual da nossa componente. Para nós é muito importante tê-los sempre ativos, mesmo que virtualmente. A gente está mais próximo quando a gente enxerga vocês no nosso ambiente virtual. Então vamos começar. Já me conhecem? Sim? Professora Adriana. Apelido? Já olharam o vídeo de apresentação? Isso aí, Prof. Tuta. Aqui na Univates todos me conhecem como Prof. Tuta. Trabalho com matemática há pouco tempo. Sou professora há mais ou menos uns 23 anos. Não, eu digo pouco porque pelas novas leis da aposentadoria, né? Vocês sabem, eu vou ter que trabalhar mais uns 20 anos para pensar em aposentar. Aqui na Univates eu atendo diversos cursos de graduação presencial e na graduação à distância estou com vocês nesta componente e também estou com uma componente dentro do curso de pedagogia. Por falar em EAD, Univates está muito feliz. Há pouco tempo tivemos 3 cursos muito bem avaliados perante o Ministério da Educação. De forma geral, receberemos mais uma visita do MEC pelo dia 23 de outubro e nesse dia a gente pede que todos vocês reservem a data porque eles estarão querendo conversar com você, estudantes dos nossos cursos de graduação à distância. A Secretaria do EAD vai estar fazendo contato com vocês para agendar algumas conversas em diferentes cursos do EAD. Então, reservem a data, 23 de outubro. Bom, voltando para a nossa matemática e estatística aplicada, imagino que quando vocês acessaram o ambiente, perceberam que a gente dividiu essa componente em 8 unidades. Essas 8 unidades, peguei aqui uma colinha para não me esquecer de nenhuma, elas começam de uma forma mais simples e à medida que avançam, tornam a matemática um pouco mais complexa. Bom, inicialmente, unidade 1 é meio que uma revisão lá da matemática do ensino fundamental e do ensino médio. Vou fazer aqui vou traçar um panorama geral para a gente tentar se localizar dentro da componente como um todo. Então vamos lá, unidade 1. A nossa unidade 1, ela é intitulada Introdução à Matemática Fundamental. Dentro dessa introdução à matemática fundamental, há alguns conceitos importantes. Conjuntos numéricos. Lembram dos conjuntos numéricos? São vários, né? Vamos ver quem vai lembrar. Conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, conjunto dos números irracionais, conjunto dos números reais e conjunto dos números complexos. Depois eu vou retomar um pouquinho cada um deles. Depois dos conjuntos numéricos, temos as razões e proporções. Qual a diferença entre uma razão e uma proporção? Ou melhor, existe diferença? A palavra razão, ela lembra uma divisão. E a palavra proporção é uma igualdade de razões. Igualdade de razões. Então, imaginemos que as proporções são igualdades de divisões ou de frações, porque cada divisão é uma fração. Ainda dentro dessa primeira unidade da componente, nós temos regra de 3. Regra de 3, podemos pensar na regra de 3 simples e na regra de 3 composta. Dentro da ideia da regra de 3 simples e composta, precisamos pensar nas grandezas direta e inversamente
proporcionais. Então, existem relações diretas e inversas. Bom, além da regra de 3, fechando essa primeira unidade, trazemos um pouco sobre porcentagem. Quando eu falo de porcentagem, bom, vem à mente o símbolo de porcento. Vejam que os 4 itens que compreendem a unidade 1, eles não trazem nenhuma nomenclatura que seja estranha a vocês. Cada um de vocês, certamente, em algum momento da vida escolar de vocês, já leu essas expressões em alguma aula de matemática, já trabalhou com isso. O que nós vamos fazer é apontar esses conteúdos dentro da área administrativa, que tem a ver com os cursos que cada um de vocês escolheu. Quando eu falo cada um de vocês, né, nem comentei. A nossa componente, nós somos em torno de 300 pessoas estudando isso tudo. Então, somos uma grande família. A Prof. Tuta é uma integrante da família que vai tentar conduzir esse trabalho. Quem está junto comigo, hoje não pôde estar aqui, mas está junto comigo, é a nossa tutora. Já conversaram com a tutora? Tutora Samara. A Samara é o anjo da guarda de vocês. Então, desde o início, desde a primeira unidade, desde os primeiros conceitos, se existe alguma dúvida, façam contato com a tutora Samara. A tutora Samara é a nossa ponte, é a nossa ligação de comunicação. A tutora Samara estará tirando as dúvidas diretamente com vocês e encaminhando para mim aquilo que ela considera fundamental quando existe algum conceito que de fato está incompreendido dentro do material de estudo. Ah, isso aí, material de estudo, ó, importantíssimo, anotem. Vocês precisam ler o material de estudo. Vocês precisam se colocar a par das teorias que estão presentes nesses conceitos. Existem listas de exercícios, porque o exercitar é muito importante. Eu sempre brinco com os estudantes que trabalham comigo que a matemática, ela não passa por osmose. Vocês sabem a osmose lá da química? Ah, vou me abraçar no livro de matemática, vou aprender tudo. Não, a matemática ela precisa ser exercitada. É mais ou menos que nem um jogador de futebol. Como é que ele fica bom? Ele fica bom com muito treino. A matemática também. A palavra treino pode parecer um pouco estranha dentro do contexto da matemática, mas é preciso praticar. Nesse sentido, ó, listas de exercícios. Exercitem, questionem se há dúvida. Dentro da Univates, nós temos também o nosso Uniaprem. Então, vocês podem também tentar monitorias online ou presenciais, visando não deixar virar nenhuma bola de neve as dúvidas de vocês. Então, a gente começa com conteúdos básicos. Se isto gerar muitas dúvidas, não passem para a unidade 2 sem conseguir sanar essas dúvidas. Sim, depois da unidade 1, a gente vai para a unidade 2. A unidade 2 é uma unidade muito mais teórica, mas, por outro lado, é uma teoria muito aplicada na área administrativa de uma empresa. Porque na unidade 2, a gente passa a falar de cubagem. Cubagem tem a ver com geometria. Geometria, para quem lembra da época da escola, pode ser definida em geometria plana e geometria espacial. Quando eu falo de geometria plana e espacial, eu vou estar indiretamente me referindo à cubagem. Porque a cubagem, ela tem a ver com o espaço ocupado dentro de um transporte de mercadoria. Então, quando eu falo de cubagem, eu vou relacionar, vou botar aqui entre aspas, ó, o peso. Professora, por que aspas? Porque o peso lá na física tem a ver com gravidade. Isso aqui, na verdade, seria a massa corpórea, né? Então, tem o peso relacionado com o quê? Sim, volume. Para quem falou muito bem, volume. Então, quando a gente relaciona peso e volume, a gente está falando em fator de cubagem. Então, essa relação aqui, vamos ver aqui o meu espaço, essa relação aqui tem a ver com fator de cubagem.
E dentro da área logística, existem diferentes fatores de cubagem. Por exemplo, existe o fator de cubagem definido para o transporte rodoviário, o fator de cubagem definido para o transporte aéreo, o fator de cubagem definido para o transporte marítimo. Então, é preciso entender um pouquinho de geometria para conseguir fazer essas relações pensando na logística no transporte de mercadorias. Por isso que nessa unidade 2 vocês vão perceber que a exigência na área de leitura vai ser fundamental. Vai ser preciso entender os conceitos relacionados à geometria e à cubagem para poder perceber a importância do estudo. Nessa unidade 2, que não está no ar ainda, né? Ela vai entrar no ar para vocês no dia 11 de outubro. Esta aqui, a unidade 1, já está lá, pronta esperando vocês. Quem ainda não acessou, vai lá, a unidade 1 já está disponível. A unidade 2, 11 de outubro, estará disponível para vocês. Bom, nesse sentido, na unidade 2, vocês vão perceber que existe um fórum, que é um fórum que será avaliativo pensando nas definições relacionadas à cubagem. Então, deem uma atenção especial para essas leituras voltadas para o estudo da cubagem. Bom, passada a unidade 1 e 2, que serão a nossa fonte de conceitos hoje na nossa webconferência, existem ainda as outras unidades, que nesse momento eu vou apenas citá-las, porque a unidade 3 e a unidade 4 serão temática para a nossa web do dia, vou pegar uma cola aqui, do dia 25/10. Então, aqui, unidade 3 e 4. Bom, mas o que se estuda na unidade 3 e 4? Na unidade 3 e 4, entramos nas taxas de variação. Taxa de variação média, taxa de variação instantânea, taxa de variação constante, taxa de variação variável. E aí vocês vão perguntar, professora, mas taxas de variação? Sim, taxas de variação tem a ver com o estudo de funções. A unidade 3 vai ser dedicada às funções de primeiro e segundo grau e a unidade 4 às funções exponenciais e logarítmicas. As funções exponenciais e logarítmicas têm relação direta com o cálculo do juro composto, que entra lá na área da economia administrativa. A unidade 3, onde a gente fala sobre função de primeiro e segundo grau, existe uma interpretação gráfica fundamental para associar o crescimento ou o decrescimento, né, o aumento ou a redução de movimentações financeiras das empresas. Então, unidade 3 e 4, web do dia 25. Vamos adiante. Unidade 5 e unidade 6. A unidade 5 é dedicada a uma função muito importante, que são as funções logarítmicas. Quando eu falo de funções logarítmicas, funções trigonométricas. Funções trigonométricas são as únicas que eu posso associar a um movimento cíclico. Então, na unidade 5, sim, estudaremos as funções trigonométricas, estudaremos seno, cosseno, tangente, mas pensando na representação gráfica das mesmas. Porque diferente das funções de primeiro e segundo grau, diferente das funções exponenciais e logarítmicas, nas funções trigonométricas, os gráficos permitem verificar uma movimentação que retoma, que é cíclica. Começa de um ponto e quando se percebe volta a um ponto e faz uma repetição constante. Por isso a importância das funções trigonométricas. Na unidade 6, entramos na parte de estatística. Nessa unidade 6, a ideia é trazer conceitos básicos da estatística, como representação de dados através de tabelas e representação de dados a partir de gráficos. Quando se fala em estatística, a estatística é uma ferramenta muito importante para a análise de comportamento de situações empresariais.
Essas duas unidades, elas farão parte da nossa web, deixa eu pegar minha cola, do dia 8 de novembro. Então, guardem essas datas. Essas webs, assim como hoje, estarão disponíveis para vocês, a partir da data citada, assistirem em qualquer momento. Então, todo momento que vocês julgam pertinente voltar para uma web, ela vai estar disponível no ambiente virtual. E para fechar, então, esse contexto geral do que é a nossa componente matemática e estatística aplicada, temos ainda a unidade 7 e a unidade 8. Dentro da unidade 7, a gente avança conceitos de estatística. E dentro da unidade 8, a gente passa a falar um pouco sobre probabilidade. Então, vejam, começamos com uma retomada de conceitos básicos da área administrativa que serão necessários. Entramos numa definição muito específica, que é a definição de cubagem, para adentrar em funções de primeiro, segundo grau, funções exponenciais e logarítmicas, funções trigonométricas, para então cairmos na estatística, com conceitos mais básicos da estatística, como a questão da representação de tabelas e gráficos, avançamos na ideia de estatística e caímos na parte final, que é a de probabilidade. Queridos, amados, idolatrados, vejam isso. É isso o resumo da nossa matemática e estatística aplicada. Isto é o que vos aguarda. Esqueci de colocar, ó, aqui, a nossa última web, que vai ser no dia 15, na semana do dia 15 do 11, 15 de novembro. Então, vejam, isto é o que aguarda vocês. Desde agora, essa unidade 1 entrou no ar, deixa eu pegar minha cola de novo, a unidade 1 entrou no ar no dia 4 do 10. Então, desde o dia 4 do 10 até metade de novembro, é isso que espera vocês. Desses conceitos, eu repito, é fundamental muita leitura, é fundamental acessar o ambiente virtual, participar dos fóruns, tirar as dúvidas com a nossa tutora. Lembram do nome? Samara. Vocês precisam fazer contato com ela toda vez que gerar dúvida. Se precisar, Uniaprem. E dentro do Uniaprem, vocês podem agendar monitorias presenciais ou à distância. O que não pode é se assustar com tudo isso e deixar as dúvidas virar uma bola de neve. Na etapa seguinte, a gente vai esquecer um pouquinho as unidades 3 até 8, que isso é futuro. E nessa web, nós vamos nos aprofundar um pouco no que é a unidade 1 e o que é a unidade 2. Então, em seguida, a gente vai estar dando sequência, pensando no que vocês estão vendo aqui de unidade 1 e 2, ok? Já voltamos. Então, assim como havíamos dito, agora vamos focar na unidade 1. A unidade 1 é a unidade que está disponível a vocês desde o dia 4 de outubro e que exige de vocês resgatar alguns conhecimentos que talvez estejam adormecidos. Então, a gente precisa acordar esses conceitos básicos da área da matemática que vão ser necessários ao longo da nossa componente. Vamos começar pelo começo? Essa é boa, né? Começar pelo começo. Conjuntos numéricos. Vocês lembram dos conjuntos numéricos? Lá no material que vocês têm disponível, na verdade, a gente faz um resgate histórico, inclusive da questão dos números, né? Como começou toda essa ideia da contagem, do sistema de numeração. Aqui vamos focar um pouquinho nos diferentes estilos numéricos que existem. Então, a gente tem o conjunto dos números naturais. Vou tentar fazer aqui uma legenda, então eu botei aqui de rosa, para vocês focar aqui nesta parte que eu estou de rosa. Conjunto dos números naturais. Conjunto dos números naturais é o menor dos conjuntos.
Conjunto dos números naturais é aquele que a gente aprende desde que aprende a falar. Quando a gente começa um aninho, né? Um aninho eu já estou falando de número. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 200, são números naturais. O conjunto dos números naturais, ele está contido num outro conjunto chamado conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, ele surgiu para o nosso desespero econômico. O conjunto dos números inteiros, ele tem um diferencial dos naturais. Entram os números negativos. Sim, é muito triste pegar um extrato bancário e ver um menos na frente do número, né? Pois é, o conjunto dos números inteiros, ele contém os naturais, mas além deste, então, ainda números negativos. Bom, além dos números inteiros, ainda temos os números, entre aspas, quebrados. O que são os números não inteiros? São aqueles que vão ser representados por frações, por dízimas periódicas, por números decimais, que são os famosos números com vírgula. Então, o conjunto dos números racionais, ele contém os naturais, ele contém os inteiros e além então de ter números 0, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, ele ainda vai ter as frações 1 meio, 3 quartos, 2 quintos, positivas e negativas, as dízimas periódicas, 0,33333333333, que é na verdade a fração 1/3, tanto positivo como negativo. E além disso, ainda os números decimais, que é 1,5, 2,75, menos 0,5. Então, as diferentes representações de números com vírgula. Bom, o que vem a ser o conjunto dos números irracionais? Eu sempre brinco, né? Racionais são os números que pensam, que usam a razão. Irracionais são os números que não pensam. Não tem a ver com isso. Isso é na sociologia, né? O ser humano racional e irracional, né? Aqui tem a ver com representação de números racionais, frações, números com vírgula, dízimas periódicas. Irracionais são números como raízes não exatas, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5. O número π, já ouviram falar no π? Na geometria se usa, né? Tem a ver com círculo, circunferência. O número π, cuja aproximação está em 3,14, que lá na geometria vai aparecer, é um número irracional. O número φ, que muitos de vocês talvez não conheçam, o número φ não é o número π, o número φ é diferente, o número φ tem a ver com proporção áurea. O número φ, para quem gosta de literatura e de cinema, o número φ ele aparece muito no filme Código da Vinci. É um filme meio antigo, mas é um filme muito interessante quando trabalha essa representação. Além disso, número de Euler, que tem em qualquer calculadora científica, são alguns exemplos de números irracionais. Vamos colocar tudo isso num grande conjunto, que é chamado conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais envolve naturais, inteiros, racionais, irracionais, e aí a gente passa a ter o conjunto dos números reais. Até o 3º ano do ensino médio, todos vocês com certeza trabalharam dentro do conjunto dos números reais. Bom, existe um conjunto numérico chamado de complexos, que eu vou colocar aqui também. Esse conjunto numérico chamado de complexos é um conjunto que surgiu há pouco tempo e que ele vai trazer o único tipo de cálculo, ele vai permitir a solução de um único tipo de cálculo que não é possível fazer nos reais. Vocês lembram quando vocês tinham uma raiz quadrada negativa? E aí a gente, na época de escola, escrevia, isso não existe. Raiz quadrada de menos 4. Raiz quadrada de menos 4 não existe. Não existe para o conjunto dos números reais. Para o conjunto dos números complexos, ela existe. Para quem tem interesse, o conjunto dos números complexos não vai ser nosso objeto de estudo, mas quem ficou curioso o que é o complexos, vai lá, Dr. Google. Dr. Google consegue definir para vocês, mostrar exemplos para vocês. Então, os complexos são um conjunto numérico que se resume à ideia de
conseguir trabalhar com números negativos, inclusive dentro das raízes quadradas. Ele é muito usado na área de programação. O pessoal da área de engenharia de computação utiliza muito, porque dentro dessas áreas tudo precisa ter uma solução. Então, dentro dessas áreas, eu não posso chegar no final de um cálculo e dizer isso não existe. Então, é uma forma de se trabalhar uma unidade imaginária I que me permite identificar raízes com números negativos. Isto é o grande resumo dos nossos conjuntos numéricos. Uma imagem semelhante a essa, vocês encontram no material que está disponível no ambiente virtual. Então, vocês precisam acessar para conseguir interpretar o que eu estou tentando mostrar para vocês aqui. Bom, aí a gente vai para a segunda etapa. Vou pegar aqui agora uma outra cor, um outro sabor. Vamos ver se vai ficar legível. Vamos pegar aqui agora, vamos ver aqui, isto aqui, assim. Vamos falar um pouquinho de razões e proporções. Razão tem a ver com divisão, divisão tem a ver com fração. Proporções são igualdades de razões. Qual a ideia de razões e proporções? Bom, primeiro vamos pensar nas frações. Os números, eles podem ser interpretados e representados de diferentes maneiras. Então, lá no material que vocês vão encontrar no ambiente virtual, tem uma atividade que é mais ou menos assim. Então, você tem aqui uma coluna chamada de fração irredutível, uma outra coluna chamada de fração centesimal, uma outra coluna chamada de número decimal e uma última coluna chamada de porcentagem. Talvez alguns até já resolveram essa atividade. Ela está lá na lista dos exercícios, né, das atividades de fixação dessa parte do conteúdo. Bom, aí vamos começar. Vamos começar com uma fração irredutível, que tem a ver então com razões, que são frações. Uma fração irredutível é aquela que eu não consigo simplificar. Ela já está na sua forma mais simples. Por exemplo, 3/4. 3/4 é uma fração irredutível. Eu não consigo simplificar mais o 3 e o 4. É a forma mais simples de se escrever. A fração centesimal, que tem a sua origem na fração 3/4, é uma fração que obrigatoriamente tem denominador 100. Bom, agora vem a primeira pergunta. Como é que eu vou transformar esse 4 num 100 se eu não quero mudar o contexto do quantitativo dessa minha fração irredutível 3/4? 4 vezes quanto vai dar 100? Acertou quem falou 4 vezes 25. 4 vezes 25 é 100. Então, a gente está encontrando aqui uma fração equivalente. Se eu multipliquei por 25 o meu denominador, obrigatoriamente eu preciso fazer a mesma operação com o meu numerador. E quanto é 3 vezes 25? Certo para quem falou 75. A minha fração centesimal, 75 centésimos, 75 sobre 100, vale exatamente a mesma coisa que a minha fração irredutível 3/4. Então, estas frações são frações equivalentes. Bom, a minha fração centesimal, 75 centésimos, ela representa uma divisão, porque toda razão é uma divisão. Qual é o valor da divisão de 75 por 100? Certo para quem disse 0,75. Agora, qual a divisão de 3 por 4? R$3 dividido em 4 pessoas também vai dar 0,75, 75 centavos. Então, vejam que quando eu tenho duas frações equivalentes, a divisão do numerador pelo denominador sempre vai resultar num mesmo número decimal. Por fim, nós temos a porcentagem. Qual é a principal característica de um número escrito em forma de porcentagem?
impreterivelmente é preciso ter o sinal de porcento. Bom, esse sinal de porcento, ele tem um significado. O sinal de porcento significa divisão por 100. Se o sinal de porcento, que é a porcentagem, indica uma divisão por 100, então a minha fração centesimal vai resultar na minha porcentagem. 75 centésimos eu posso escrever como sendo 75%. Bom, aonde vocês vão encontrar estas formas numéricas? Vejam que numa situação empresarial, por exemplo, eu preciso pagar um adicional a um funcionário de 3/4 do salário mínimo. Essa relação de dizer 3/4 de um salário mínimo, ela pode ser expressa como 75 centésimos de um salário mínimo. Ou 0,75 de um salário mínimo. Ou ainda, 75% do salário mínimo. Se eu disser 3/4 do salário, ou 75 centésimos do salário, ou 0,75 do salário, ou ainda 75% do salário, o quantitativo do salário ao qual eu estou me referindo é o mesmo. Então, por isso que é importante conseguir interrelacionar essas diferentes representações, que têm a ver com as razões. Bom, poderia surgir uma pergunta. Por exemplo, assim, bom, professora, entendi, mas e se eu tenho que partir do número decimal? Se eu preciso, por exemplo, representar o número decimal 1,2 em forma de fração centesimal, fração irredutível ou porcentagem. Bom, aí eu preciso analisar esse número. Quantas casas decimais tem atrás desse número? Sim, tem uma casa decimal, 1,2. Se tem uma casa decimal, então esse número eu posso representar como uma fração de denominador 10. Por que denominador 10? Sim, por causa de uma casa decimal. Quem dividido por 10 que vai dar 1,2? Acertou quem falou 12. 12 dividido por 10 é 1,2. Essa fração 12 décimos não é nem centesimal e nem irredutível. Mas a partir dessa fração eu consigo construir a minha fração centesimal e também consigo construir a minha fração irredutível. 12 sobre 10, fração centesimal, o denominador é 100. Então, esse 10 ele precisa ser multiplicado por 10 para virar 100. Só que se eu multiplicar esse 10 por 10, o 12 também precisa ser multiplicado por 10. Então, 120 centésimos vale a mesma coisa que 1,2, que é 12 décimos. Querem fazer a prova real? 120 dividido por 100. 120 dividido por 100 é 1,2. Como é que eu chego na irredutível? 12 décimos não é uma fração irredutível. 12 é um número par. 10 também é um número par. 12 eu posso simplificar a fração dividindo o numerador por 2 e o denominador da mesma forma dividindo por 2. 12 dividido por 2, vou colocar aqui 12 décimos. 12 dividido por 2 é 6. 10 dividido por 2 é 5. 6 quintos, 6 dividido por 5, vale a mesma coisa que 1,2, que por sua vez é equivalente a 120 centésimos. Essa fração eu ainda poderia escrever no formato misto. 6 quintos, 6 dividido por 5, vai dar 1 inteiro e vai sobrar 1 quinto. Porque se eu pensar nos 6 quintos, seriam 5 quintos mais 1 quinto. 5 quintos mais 1 quinto fecha 6 quintos e, portanto, 1 inteiro e 1 quinto. Já tenho a minha fração irredutível, já tenho a minha fração centesimal, parti do meu número decimal. Agora, como é que eu vou chegar na porcentagem? Sim, é a parte mais fácil, né? Por que é a parte mais fácil? Porque eu sei que a porcentagem tem a ver com porcento. E se tem a ver com porcento, divisão por 100, portanto, eu caio na fração centesimal e chego aos 120% como a minha porcentagem que representa o número decimal 1,2, onde tudo começou.
Da mesma forma, eu poderia partir da porcentagem, partir da fração centesimal para recair nas outras formas de representação numérica. Então, quando eu falo de razões, de divisões, de frações, eu preciso levar em conta as diferentes formas de se representar um mesmo quantitativo numérico. Ok? Adiante? Já usei o rosa, já usei o verde, vamos para o amarelo. Ok. Caímos na regra de 3. A regra de 3, ela tem relação com a igualdade de razões com as proporções. Quando eu falo de uma regra de 3, eu estou falando numa relação de grandezas matemáticas. E aí eu preciso começar perguntando para vocês. Se fosse a primeira questão da prova, nem vamos falar de prova, é o primeiro webconferência, a Profituta já vai falar de prova. Se fosse a primeira questão avaliativa, diga com as suas palavras o que são grandezas matemáticas. Eu poderia dar um tempinho para vocês pesquisar. Pesquisa online é muito rápida. Grandeza matemática é tudo aquilo que pode ser medido, que pode ser representado numericamente. Por exemplo, a idade de uma pessoa é uma grandeza matemática. Por exemplo, a altura de uma pessoa é uma grandeza matemática. Por exemplo, a distância entre duas cidades é uma grandeza matemática. Temperatura é uma grandeza. Tudo aquilo que eu consigo representar numericamente é uma grandeza matemática. A regra de 3, ela tem a ver com as proporções existentes entre grandezas matemáticas. Então, eu só consigo organizar uma regra de 3 se eu sei reconhecer quem são as grandezas do meu problema matemático. Então, quando eu falo de regra de 3, a regra de 3 vai ter relação com grandezas matemáticas. E aí eu poderia pegar alguns exemplos para trazer para vocês de grandezas diretas e grandezas inversas. Então vamos pensar assim, grandezas diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. As grandezas diretamente proporcionais poderiam estar representadas aqui com um exemplo. Pensando em tempo e distância. Eu estou fazendo uma viagem e eu vou ir daqui a Porto Alegre em 1h30. Em 1h30 eu estou em Porto Alegre. Eu vou fazer uma outra viagem saindo aqui de Lajeado, mas eu quero ir até o litoral. Eu quero ir até a Praia de Torres. Mantendo uma mesma velocidade, mantendo uma velocidade constante, porque sim, a gente precisa respeitar, né, a velocidade das rodovias. Se eu pensar que daqui a Porto Alegre eu levei 1h30, daqui de Lajeado até Torres, a ideia é que, bom, eu vou levar mais que 1h30. Isso é meio óbvio, né? Vocês vão dizer, professora Tuta, mas isso é óbvio. Sim. O tempo de viagem e a distância entre as duas cidades são grandezas matemáticas. E essas grandezas se relacionam de maneira diretamente proporcional, mantendo-se a velocidade constante. Então, quanto mais longe eu quero ir, mais tempo de viagem eu vou ter. Se uma grandeza está aumentando, a outra automaticamente aumenta também. Vejam que nessa situação não é algo que eu posso dominar. É uma situação óbvia, mantendo a velocidade não vai ter como ser diferente. Eu poderia pegar um outro exemplo muito óbvio também. Vamos pensar nessa mesma viagem, nessa mesma distância e vamos pensar no consumo de combustível. Quanto mais longe eu vou, mais combustível eu vou gastar. Então, se eu tenho meu tanque cheio, eu tenho uma distância limitada. Se eu tenho só meio tanque, eu vou ter que limitar essa distância à metade. Então, são relações que elas acontecem naturalmente. Lá no material do ambiente virtual, a gente tentou facilitar a interpretação dessas relações utilizando flechas dentro da organização dos problemas. Então, quando vocês encontram lá que uma grandeza está aumentando e a flecha está apontando para cima, e a outra grandeza é diretamente proporcional, a flecha vai apontar também para cima.
As flechas que vocês encontram lá no material do ambiente virtual, e para quem ainda não acessou o material, ó, isso aqui está lá, então você vai entender melhor se você acessar o ambiente. Flechas de mesmo sentido são diretamente proporcionais. Tá, professora, mas lá eu vi que tinham flechas de sentidos contrários. Sim, aí a gente cai no inversamente proporcional. Então, como exemplo aqui, eu poderia pensar na ideia da distância e do tempo de viagem, mantendo-se a velocidade constante. Ou então a distância e o consumo de combustível. Consumo combustível. Quanto mais gasolina eu tenho no meu tanque, mais longe eu vou. Quanto mais longe eu quero ir, mais tempo de viagem. Tá? Grandezas diretamente proporcionais. Quando a gente cai na situação, vou colocar aqui só para lembrar vocês, ó, isso aqui é a representação que está no material, material de estudo, né? No material de estudo, ok? Então, vocês podem voltar lá, pegar lá para revisar essa parte. E aí, vamos fazer aqui uma divisória, a Prof. Tuta gosta de usar bastante o quadro. Vamos pensar no inversamente proporcional. Inversamente proporcional. Bom, aí talvez alguém já disse, tá, professora, lá no material do ambiente virtual, o inversamente é a ideia da flechinha para cima e a flechinha para baixo. Tá, mas o que significa a flechinha para cima e a flechinha para baixo? Vamos pensar numa situação real? Vamos pensar assim, eu vou ir daqui a Porto Alegre. Eu tenho uma consulta agora, sei lá, tenho uma consulta amanhã de manhã às 9 horas em Porto Alegre. Bom, se eu tenho uma consulta amanhã de manhã às 9 horas em Porto Alegre, eu vou mais ou menos prever que daqui a Porto Alegre, 1h30, então assim, para garantir, vou sair às 7 horas de casa. Se eu saio às 7 para chegar às 9, eu estou pensando já na velocidade do percurso. Se eu penso que, bom, daqui a pouco vou pegar congestionamento, a minha velocidade vai reduzir, eu tenho que pensar num tempo maior de viagem. Então, já não vou sair às 7, vou sair às 6h30, vou sair 6 horas. Então, vejam o que acontece. Quanto maior a minha velocidade, menor o tempo para eu chegar onde eu quero. E quanto menor a minha velocidade, se eu pegar um congestionamento, eu vou levar mais tempo para chegar no meu destino. Percebem? Eu não consigo dominar isso. Isso é algo da natureza. Se eu ando mais ligeiro, eu chego antes. Se eu ando mais devagar, eu demoro mais para chegar. Normalmente a gente faz isso quando a gente está caminhando, né? Tu tem pressa porque tu precisa fazer isso, aquilo, aquele outro. Então tu apressa o pé. Agora, quando tu tá indo para passear, tá indo para visitar uma feira e tal, tu anda devagar, porque daí tu não tem pressa. Então o tempo e a velocidade são grandezas inversamente proporcionais. Quando o tempo aumenta, se eu tenho muito tempo para chegar onde eu quero, eu posso baixar a minha velocidade, eu posso andar mais devagar. Quando eu tenho pouco tempo para chegar onde eu quero, eu preciso aumentar a minha velocidade. É da natureza do processo. Então, aqui eu poderia colocar como exemplo, a questão do tempo e da velocidade. Então, por isso que a ideia da flechinha que aponta para cima e da flechinha que aponta para baixo. Agora sim, muitos acabam associando as flechinhas com a ideia do número envolvido no problema. Nessa minha explanação aqui, vejam que eu não me preocupei muito com os números. Eu sei que a distância daqui a Porto Alegre é diferente do que a distância daqui a Torres. Mas eu não estou preocupada em saber exatamente quanto. Se aumentou a distância, aumenta o tempo. Eu sei que quanto mais rápido eu ando, menos tempo eu preciso para chegar num lugar. Eu não estou dizendo se eu estou andando a 60 por hora, 80 por hora, 100 por hora. Eu sei que isto é assim. Nos problemas aplicativos, vocês vão ter relações com números.
Mas antes de querer trabalhar com os números, sugiro fortemente que vocês sempre analisem a ideia de proporcionalidade direta ou inversa. A proporcionalidade direta é aquela que mais aparece, é a mais comum. É aquela que normalmente a gente diz assim, resolve fazendo a multiplicação em cruz. Isso, essa é a diretamente proporcional. Então, você distribui as suas grandezas numa relação de uma tabela, normalmente é assim, lá nos exemplos do ambiente virtual é assim que está. E a partir dessa distribuição, você deve primeiro analisar se as grandezas são diretas ou inversas. Quando elas são diretas, multiplicação em cruz e sai a resolução. Quando elas são inversamente proporcionais, tem duas formas de se resolver. Ou você mantém a representação da primeira grandeza como está e inverte os números da segunda grandeza e faz a multiplicação em cruz, faz a ideia da proporcionalidade, da igualdade de razões multiplicando em cruz. Tem exemplos disso no material da componente. Ou então, na inversamente proporcional, você pode manter as grandezas da forma como estão e fazer a multiplicação em linha reta. Eu posso multiplicar a primeira linha igual à multiplicação da segunda linha. Tanto faz, das duas formas vocês chegam à mesma solução. Caso vocês tiverem dúvida nessa forma de resolução, mandem um e-mail, peçam auxílio para a Samara, que a Samara pode atender pontos, né, específicos. Bah, professora, não me lembro dessa parte de multiplicação em cruz ou de não cruzar. Manda um e-mail para a Samara. Tem vários exemplos lá, mas daqui a pouco ainda vai gerar dúvida. Por fim, vejam bem, trabalhamos toda a parte da regra de 3 simples. Chegamos na ideia de regra de 3 composta. A regra de 3 composta, talvez para alguns vai causar espanto, porque ela é pouco trabalhada na escola. Mas a regra de 3 composta, ela é muito importante porque a simples, ela se limita a 2 grandezas. E a regra de 3 composta permite eu trabalhar, eu associar 3, 4, 5, 6, 10 grandezas se necessário for. Então, o que muda na regra de 3 composta? Primeiro, eu preciso definir quem é a minha grandeza, que vai ser o que eu costumo dizer que é o meu carro-chefe. A minha grandeza carro-chefe é aquela grandeza cuja incógnita eu quero descobrir. Então, essa é a minha grandeza carro-chefe. A partir dessa grandeza, eu preciso definir a ideia de proporcionalidade direta e proporcionalidade inversa, como se eu estivesse trabalhando com regra de 3 simples. Então, eu vou ter lá, por exemplo, vamos pensar aqui agora na composta. Eu vou ter lá uma relação com várias grandezas. Deixa eu pensar um exemplo que me vem agora que está no material. Tem um exemplo lá que fala de caminhões, fala de areia e fala de horas, de tempo. Então, vejam, tem 3 grandezas. Número de caminhões, quantidade de areia, essa quantidade é em metros cúbicos, que está lá naquele problema. E aqui o tempo que é dado em horas. Né? Então, esse aqui é o tempo. Então, aqui é o tempo, aqui os caminhões são dados em números, né? E aí é uma situação mais ou menos assim. Quantos caminhões, eu tenho uma quantidade de caminhões que traz uma quantidade de areia num determinado tempo. Aí a pergunta é, quantos caminhões serão necessários se a minha quantidade de areia muda e se o meu tempo também muda? Bom, então vejam, eu tenho 3 grandezas. Quem é meu carro-chefe? Vão ser os caminhões, porque a pergunta é quantos caminhões serão necessários? Bom, aí nesse sentido, eu nem vou botar os números aqui. Eu recordo do problema que está lá no material, que é envolvendo essas grandezas. Eu vou mostrar para vocês que os números independem da ideia de direto e inverso. Se o meu carro-chefe são os caminhões, porque o problema está pedindo, o meu X está aqui, eu vou associar os caminhões com areia. É a primeira associação que eu vou fazer, caminhões com areia. Esquece as horas, esquece o tempo. Quando eu falo de caminhões e areia, vamos pensar, eu comprei uma quantidade de areia e essa areia tem que chegar aqui na Univates. Quanto mais areia eu comprar, mais caminhões eu vou precisar para transportar essa areia para cá.
Então, daqui a pouco eu vou comprar areia que cabe em um caminhão, daqui a pouco eu vou comprar areia que cabe em 2, em 3, em 4. Quanto mais areia que eu compro, mais caminhões são necessários. Se eu penso assim, caminhões e areia, eu já consigo perceber que isso aqui é uma relação direta. Então, quanto mais caminhões trazem areia aqui para a Univates, mais areia vai estar aqui na Univates. Nem pensei nos números, estou pensando nas grandezas. Agora eu vou esquecer a areia, porque o meu carro-chefe são os caminhões, que é onde está o meu X, a minha incógnita, e vou associar os caminhões com as horas. Quando eu associo os caminhões lá com as horas, ó, vamos fazer uma relação de caminhões com horas. Comprei areia lá no Porto de Estrela, que vende areia. Comprei areia. Bom, quanto mais areia eu comprei, mais caminhões precisam vir para cá. Agora, quanto mais caminhões fizerem esse transporte ao mesmo tempo, em menos tempo a areia vai chegar aqui. Então, se eu tiver um caminhão transportando, daqui a pouco ele vai ter que fazer 5 viagens. Vem até Univates, volta para a Estrela. Vem até Univates, volta para a Estrela. Para conseguir trazer toda a areia para cá. Então, vejam quantas viagens. Cada viagem, sei lá, meia hora, 40 minutos, 1 hora. Então, se eu precisar fazer 5 viagens, esse caminhão vai levar 5 horas para trazer areia para cá. Agora, se eu colocar mais caminhões ao mesmo tempo trazendo essa areia, daqui a pouco 5 caminhões em 1 hora fizeram o serviço. Quanto mais caminhões transportam uma mercadoria, em menos tempo essa mercadoria está no seu destino. Eu não estou preocupada com os valores, é uma questão óbvia. Se eu tenho uma quantidade de material que eu preciso transportar daqui de Lajeado para São Paulo, se essa quantidade de material não couber em um caminhão, dificilmente eu vou fazer o mesmo caminhão ir, voltar até levar. Então, eu vou contratar 2, 3, 4 caminhões para levar esse material, para que esse tempo de viagem seja único. Então, quanto mais caminhões transportam, menos tempo para fazer com que essa mercadoria, para fazer com que essa areia, no caso do problema lá do material da componente, para fazer com que essa areia chegue ao seu destino. Caminhões e horas vai ser inversamente proporcional. Vejam que caminhões e horas vai ser inversamente proporcional. Quando eu tenho isto definido, a resolução de uma regra de 3 composta segue sempre o mesmo formato, o mesmo regramento. O carro-chefe é a fração que vai dar origem à minha expressão. Então, caminhões, eu vou ter uma fração, eu vou ter uma razão, igual à multiplicação das outras razões presentes no problema. Essas outras razões presentes no problema precisam seguir a ordem de proporcionalidade. Quando elas são diretamente proporcionais, a razão vai seguir a mesma ordem do carro-chefe. Quando são inversamente proporcionais, a razão vai ter que inverter a sua ordem, vai ter que ficar com a fração invertida quando comparado ao carro-chefe. Tudo isso que eu estou falando está associado com um exemplo que tem lá no material de estudo da componente curricular. Então, vocês precisam, além de assistir essa webconferência, que é super, hiper, ultra importante, né? Vocês me enxergar aqui, Prof. Tuta, ao vivo e a cores, né? É fundamental que vocês estejam fazendo isso depois de terem olhado esse conteúdo, enfim, no material de estudo. Ok? Faltou falar de porcentagem, né? Faltou falar de porcentagem. Vamos pegar um quarto sabor aqui para a gente falar de porcentagem. Quando eu falo de porcentagem, a ideia principal é relacionar uma parte, um porcento de um todo. Então, quando eu falo lá 30% de R$500, 30% de R$500. Bom, eu poderia dizer que tem, vamos pensar aqui, 1, 2, 3, pelo menos 4, 5, 6 jeitos de resolver isso aqui.
A forma como vocês vão apresentar o resultado disso, o caminho para chegar ao resultado, nessa hora é o menos importante. O importante é que vocês associem o que vocês estão calculando. Quando eu falo de 30% de R$500, de um quantitativo 500, eu estou falando de 30 sobre 100 relacionado ao 500. Estou falando da fração 30 centésimos, lembra? Ó, fração centesimal. 30 centésimos daquele todo. Poderíamos pensar em cálculo mental, né? Vocês gostam de calculadora ou gostam de cálculo mental? O pessoal normalmente é fã da calculadora. E não se preocupem, tá? Na componente matemática e estatística aplicada, a calculadora é permitida, inclusive no momento da prova final. Então, fiquem bem tranquilos. Só que vocês precisam saber usar a calculadora de vocês. E não tem como fugir, vocês vão precisar de uma calculadora científica. Quando eu digo calculadora científica, aquele modelo que vocês usavam lá no ensino médio. Eu não estou falando de HP12C, que são as calculadoras que normalmente o pessoal de matemática financeira utiliza, tá? Estou falando de calculadora científica, aquela que vai ter as funções exponencial, logaritmo, seno, cosseno, tangente. Esse tipo de calculadora é fundamental. Nas calculadoras científicas, a tecla do porcento está normalmente na segunda função do sinal igual. Então, para quem gosta de calculadora, isso aqui é a segunda função da tecla igual. Opa, tecla, assim, da tecla igual, tá? Eu estou falando aqui de calculadora. Mas eu estava desafiando vocês a fazer esse cálculo mentalmente, né? Porque 30% de 500 não precisa de calculadora. Alguns vão perguntar, tá, professora, mas mentalmente eu sempre não fui bom de cálculo de cabeça. Ó, vamos pensar assim, quanto é 10% de 500? 10% é pensar numa divisão por 10, porque 10 por 100 é 1 sobre 10. Quando você pensa no 10%, você está pensando em 10 sobre 100, simplifica por 10, né? E vai chegar no 1 sobre 10, então é uma divisão por 10. Bom, quando eu penso numa divisão por 10, eu simplesmente vou reduzir uma casa ao meu número. Então, 10% de 500 é 50. Isso é 10% de 500. 30% de 500 nada mais é do que 3 vezes o valor de 10%. Então, 30% de 500 vai ser 3 vezes o valor 50. Quanto é 3 vezes 50? 150. Logo, 30% de 500 é 150. 10% é 50, 30% 150. Na calculadora científica, para quem quer acompanhar, para começar a usar a calculadora científica, apenas se digitaria 500 vezes 30, segunda função, tecla igual, e aí vocês precisam conhecer a calculadora de vocês. Algumas calculadoras precisam apertar mais uma vez no igual. Outras calculadoras, quando você aperta a segunda função e a tecla igual, já vai dar o resultado. Então, cada um tem que conhecer como funciona a sua calculadora. Sim, as calculadoras científicas, dependendo da marca, dependendo do modelo, elas têm programações diferentes. Elas atuam, né? As suas funções das teclas, elas acabam sendo um pouquinho diferentes. Então, é importante que vocês tenham a calculadora de vocês, desde agora, unidade 1, acompanhando o processo de todo esse estudo, para que lá na prova vocês não tenham dúvida de como usar a calculadora. Então, tenham desde já a mesma calculadora. Eu sempre sugiro, começa o curso com a mesma calculadora que tu vai terminar ele, porque daí tu desvenda os mistérios da tua calculadora. O Uniaprem, que eu fiz propaganda no início da nossa webconferência, o Uniaprem aqui da Univates, eles têm uma oficina de ensinar a usar a calculadora científica. Então, vocês podem, inclusive, pedir auxílio para eles nessa hora de querer aprender a utilizar a calculadora para quem tem dificuldade, tá? Então, porcentagem se resume a isso, é a ideia do porcento. Bom, falamos da unidade 1. A unidade 2, que então vem na sequência e que vocês estarão tendo acesso a ela, se já não tem, né? Talvez alguns até já acessaram. A unidade 2, ela vem falar sobre cubagem.
Para a unidade 2, eu não vou fazer todo um esquema como eu fiz para a unidade 1, porque para a unidade 2 eu vou desafiar vocês a fazerem a leitura dos materiais e fazerem uma pesquisa, porque se vocês olharem na unidade 2, existe um fórum onde a gente desafia vocês a buscar informações sobre cubagem. Vocês vão descobrir materiais fantásticos sobre esse conteúdo. Quem gosta de logística, quem gosta de trabalhar com a parte de transporte, vai descobrir o quão importante é saber lidar com a cubagem no momento de pensar em transportar qualquer tipo de material para qualquer lugar. Não vou nem dizer do Brasil, vou dizer qualquer lugar do mundo, né? Porque a cubagem se aplica tanto em modo terrestre, aquático e aéreo. Então, eu vou deixar a cubagem como desafio para vocês fazerem leituras e na próxima webconferência, já vou dar tema de casa. Eu adoro dar tema de casa. Nas disciplinas presenciais, os alunos já me conhecem, né? A Profituta é aquela que sempre tem uma tarefinha de casa. Então, tema de casa, além de desvendar os mistérios da unidade 1, que eu tentei trazer aqui para vocês um pouquinho do que vocês vão encontrar no material de estudo, na unidade 2, eu vou desafiar vocês a pesquisar os conceitos relacionados à cubagem e na próxima webconferência, que vai ser daqui a 2 semanas, vocês me contem um pouquinho como é que foi. Vou estar acompanhando os registros de vocês nos fóruns, então não deixem de fazer as publicações, não deixem de mandar as dúvidas, de socializar as dúvidas de vocês com a Samara ou comigo. Se vocês entrar lá no ambiente virtual, tem a forma de vocês enviar e-mail pelo ambiente virtual. Então, podem mandar para mim, professora Adriana Magedans, vulgo Tuta, mas lá no ambiente virtual vai estar Adriana Magedans. Podem mandar para a tutora Samara e a gente tenta, de forma virtual, auxiliar vocês nesse início de caminhada. Lembrem sempre, a matemática não passa por osmose, não é da química, né? Não adianta dormir abraçado no livro de matemática. Isso aqui tudo, só vai ser do contexto de vocês se vocês estudarem muito. E vocês fizeram a escolha certa. Estudar sempre é um investimento importante. A gente precisa ter metas, foco, definir as nossas prioridades e meter a cara nos livros, meter a cara nos materiais de estudo e treinar, praticar muito. Resolvendo muitos cálculos, muitos exercícios que vocês vão ficar experts nesse conteúdo. Então, a gente está iniciando a nossa caminhada. Esses conceitos vão fazer parte lá do processo até novembro. Lembra que eu mostrei no início? Lá em novembro. Isso aqui tudo vai estar permeando. São conceitos básicos, conceitos chaves. Ok? Se tiverem dificuldade, façam contato. A gente está aqui para ajudar vocês. Eu espero que tenha auxiliado um pouquinho. Ficou bem colorido, né? Ficou legal isso aqui. Gostei. Espero que isso ajude vocês. E se precisar, estamos à disposição. De minha parte, foi um privilégio ter estado com vocês. Até a próxima web, dentro de 2 semanas. Enquanto isso, muito estudo, muita garra, muita participação no ambiente virtual. Eu quero acessar o ambiente e ver ele cheio de mensagens, cheio de acessos de vocês. Ok? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.